Está começando agora mais um episódio do Apartcast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. Hoje aqui comigo, o professor Leonardo Sagrilo Santiago, e estamos recebendo Jader Marques. Seja bem-vindo, meu querido amigo Jader. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que a pessoa assistir. Tem isso, né? O Roger mudou, ele sempre fala sobre quem é a pessoa que está sendo convidada com o seu mestrado, com o doutorado. O Jader dispensa apresentações. Entendi. É isso, mas eu ia dizer que ele é o pai do JP, né? João Pedro. Esse é o meu currículo, né? O melhor. Eu sou o pai do João Pedro e do Derek. Então, perfeito. O Jader é tão inquieto e é uma pessoa que inspira. Enfim, nós vamos conversar sobre, inclusive, a importância que ele teve na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Mas o Jader, ele conseguiu, ao mesmo tempo, fazer uma faculdade de Direito, depois um mestrado em Ciências Criminais, depois ele fez um doutorado em Direito na Unicinos e depois ele volta para a graduação para fazer Filosofia. É isso, né, Jader? É isso. Faltou alguma coisa das graduações? Ou... Na verdade, antes de fazer o mestrado, eu fiz a especialização lá na PPG CRIM da PUC, né? Com a Ruth, o César Bittencourt, Lênin Streck, Salo de Carvalho, aquela turma toda, uma turma muito legal, porque foi quando nós fundamos o ITEC, Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais. Nós todos participamos da primeira turma, né, que era a turma de especialização em ciências criminais. Então foi especialização, depois o mestrado, depois o doutorado. E no meio disso eu fiz uma pós-graduação numa área da psicologia, que é o psicodrama. E agora eu estou fazendo uma formação em psicanálise, mas estou preparado a partir do 2028 para entrar na Faculdade de História. Não pretende parar de ser aluno nunca, né? Nunca. Jader, tem tanta coisa para a gente conversar, mas eu quero começar, já que tu está nessa fase falando sobre a psicanálise, como é que o Jader lá de Alegrete, do Alegrete, né? Do Alegrete. Descobriu o Tribunal do Júri, vai para Porto Alegre e hoje se torna um dos maiores advogados do júri do Brasil, com certeza. Assim, como é que foi essa trajetória? Foi algo pensado? Foi algo que a vida foi dando enfim, os caminhos? Eu gostaria que tu contasse para nós, porque eu acho que uma das grandes questionamentos de quem está decidindo a profissão, muitas vezes, é saber assim, mas o que vai ser no outro dia? Bom, eu quero ser advogado, mas o que eu tenho que fazer para ser advogado? Né? Ou eu quero atuar no Tribunal do Júri, o que eu pretendo fazer, né, enquanto alguém que quer atuar no Tribunal do Júri? Tem como tu contar como é que foi essa decisão enquanto menino ainda, né? Eu conheço a história, mas enquanto menino decide ser advogado e depois como foi essas etapas até hoje ser um advogado, enfim, que atua em grandes casos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os casos que tu atua, mas com atuação em Porto Alegre, em Brasília e no Brasil inteiro. Pois então, um negócio muito interessante quando perguntaram para o Rubem Alves, né? Como é que o senhor chegou, onde chegou e tal? Ele falou, olha, só cheguei onde eu cheguei porque tudo deu errado. Muitas das coisas que eu planejei deram errado, né? Eu queria tantas coisas e por elas não darem certo, eu cheguei onde eu cheguei. Mas no caso da minha advocacia, tudo foi pensado, desde o primeiro momento. Tudo foi... o desejo de ser advogado criminalista, de trabalhar no júri, carregou o resto todo. Para bem e para mal. Muita gente sofreu por conta disso. Eu deixei de estar com pessoas, enfim, inclusive pessoas que naquele momento se relacionavam comigo, filhos, parentes. A advocacia criminal e o Tribunal do Júri, elas tomaram um lugar na minha vida quando eu andava lá pelos 6 anos de idade, e eu sei isso porque na primeira série do colégio, quando a gente começa a ler, escrever e tal, tem essa questão de o que você vai ser quando crescer, né? Então eu tenho essa memória muito viva dos meus colegas dizendo que iam ser jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, astronauta, tal. E tu, Jader, eu vou ser advogado criminalista do Tribunal do Júri, né? Então eu faço ideia o que é isso numa criança de 6 anos, né? E eu falo que as coisas foram pensadas e todas elas funcionaram em direção a esse caminho, porque muitas coisas do colégio, da 4ª, da 5ª, da 6ª série, quando a gente está lá na geografia, na história, naquelas coisas, né?
muitas coisas eu pensava assim, mas isso eu nunca vou precisar disso para fazer um júri. Sim, mas Jader, calma, tu tem 8 anos. Né? Aos 9 anos não é comum a pessoa ficar preocupada com isso. Eu entrei para a faculdade de Direito. E uma das coisas interessantes, eu ainda falava disso essa semana, que foi assim, eu nunca fiquei em recuperação no colégio. Por mais que eu fosse o pior aluno da escola inteira. Por questão de comportamento, de fazer bagunça, eu era terrível. Mas o assunto, tirar a nota exigida pelo colégio, para mim era um decreto. Por quê? Porque se eu ficasse em recuperação e corresse o risco de rodar, era um ano a menos para eu chegar na faculdade de Direito e para ter a minha carteira da OAB e poder fazer o meu júri. Então, foi uma coisa incrível o modo como eu olhei para isso. E isso surgiu naturalmente no primeiro júri que eu assisti do meu pai, Braulio Marques fazendo um júri extraordinário, porque esse júri teve todos os elementos que são impressionantes num júri. Teve aqueles embates maravilhosos com o Ministério Público, com um respeito absurdo, porque o promotor e o advogado, pessoas amigas de uma cidade pequena, que se respeitavam muito, mas que ali estavam travando um duelo argumentativo feroz. Então era inteligência, cordialidade, estratégia, bom humor, ironia, tudo misturado numa coisa extraordinária. E, bom, eu olhei aquilo e falei, já sei. Eu tive que descer da cadeira, porque o plenário do júri com aquelas cadeiras antigas de madeira, para tocar, ou eu sentava ou eu tocava no chão. Então, para sair da cadeira, eu tinha que pular para poder alcançar o chão. Tal era, né, a minha juventude. E ali eu tive certeza absoluta. Falei, mas é isso que eu quero fazer. Mas não tenho dúvida nenhuma. O Tribunal do Júri, ele foi não foi uma descoberta, uma escolha, ele foi uma revelação para mim. Bom, daí eu comecei a pensar nisso. Não posso ficar em recuperação, não posso rodar. E cheguei na faculdade de Direito aos 16 anos, todo mundo em dúvida, mas o que eu vou marcar aqui? Qual vai ser a minha faculdade? Falei, eu não. Eu sei desde os 6 anos que eu quero. Tive que aguentar todo o colégio até aqui, né? Todas as faculdades, todas as matérias, química, física, matemática, para que se eu quero é isso aqui, né? E assim foi. E quando eu saí da faculdade, eu tinha um júri marcado. Essa foi a coisa mais legal. Eu me formei em 4 de janeiro de 1996. E em 20 de janeiro, 22 de janeiro, eu tinha um júri para fazer. Que eu já estava resolvido com ele antes de ser formado. Sim. Então, eles me entregaram a carteira vermelha na formatura, dia 4 de janeiro, eu estava pronto para fazer o meu júri, porque o júri estava estudado, inclusive. E a desgraça é que o juiz, sei lá, por algum motivo, o júri foi adiado para fevereiro. Mais um mês. Foi o mês mais longo da minha vida. Incrível. Jader, daí tu, enfim, tem a oportunidade de, desde o início, de ver teu pai, que era alguém que já atuava no Tribunal do Júri, então tu cresce nesse ambiente, vai para a faculdade, só que eu sei que depois da faculdade, inclusive, tu tem a possibilidade de conviver com os grandes advogados. Nós estamos falando da década de 90, eram os advogados que possivelmente tenham atuado no caso Daut, né? Falo do Dr. Amadeu Weiman e depois do Dr. Lia Pires, que são pessoas que eu acho que tu acabou convivendo. O Dr. Amadeu Weiman, acho que acabaram, inclusive, trabalhando juntos, né? E depois um contato com o Dr. Lia Pires, num momento em que, numa sociedade em que não se tinha redes sociais, né? Então, tu tinha uma convivência pessoal com esses grandes advogados. Isso também te ajudou, assim, tanto na convivência com o teu pai, depois na convivência com esses grandes advogados, a tu enxergar uma forma de atuar, né? Porque tu acabou tendo uma vivência com o teu pai, mas tu tinha que, inclusive, encontrar o teu jeito certo, né? Não o jeito certo, mas o teu jeito de fazer que passou a ser o certo a partir da tua experiência. Isso foi também algo bastante importante nessa fase? Sem dúvida. E nesse momento, no momento em que a gente grava esse podcast, eu estou vivendo uma situação bastante interessante do ponto de vista pessoal, que é o fato de eu ter agora, eu acessei um processo judicial, um processo criminal, em 1949. Em 1949, o meu avô coloca o carro na entrada da garagem da própria casa com o meu tio,
e meu padrinho sentado no banco do carro. A minha mãe vem até o portão para receber o meu avô que estava chegando. E quando ele vai fazer o movimento para colocar o carro dentro da garagem, o cunhado dele, portanto o irmão da minha avó, interpela o meu avô a respeito de desavenças pessoais que eles estavam tendo, pessoais por questões próprias deles e tal, da personalidade de cada um, mas também por uma disputa lá de terras, o meu avô querendo separar a parte da minha avó do total da família para que ele fizesse a administração. O irmão da minha avó não concordava e tal, então eles estavam tendo um momento difícil os dois. E o irmão da minha avó, portanto cunhado do meu avô, chega na parte traseira do carro, eles se estranham os dois e ele saca de um revólver e dá um tiro no meu avô. E aí eles têm uma discussão, os dois, e é muito interessante, porque eu peguei a cópia da denúncia, e é uma coisa extraordinária, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito municipal, 1949. O modo como o promotor descreve... Máquina de escrever, máquina de escrever, e escrito à mão com aquelas letras, aquelas caligrafias maravilhosas, enfim. Mas por que eu estou contando isso? Porque em 1949... Voltaire Pires, o maior advogado criminalista do estado naquele momento, assume a defesa do Francisco que atirara no Virgínio, meu avô. E o Voltaire Pires andava de avião por todo o estado, era riquíssimo, famoso. O Voltaire Pires defendeu a si mesmo numa situação em que ele era acusado de homicídio, parece que de um oficial de justiça, se não me engano. Ele fez a própria defesa e foi absolvido. Então, era um sujeito extraordinário. Eu ouvi, porque tinha o áudio dessa defesa, uma coisa extraordinária. Depois, mais à frente, eu consegui ter acesso a isso. Bom, o Voltaire Pires está fazendo a defesa do Francisco em relação ao Virgínio. Virgínio, o meu avô, era um médico muito querido na cidade, e o Francisco, ao contrário, era um sujeito mais ou menos, não tinha muita, enfim, não tinha boa aceitação na cidade. Enfim, o grande médico da cidade foi morto. Quando o Voltaire Pires, numa dessas situações de audiência e tal, o avião dele caiu e ele morreu. E o grande parceiro, o companheiro dele de todas as ações nos processos, era o professor de geografia do Julinho, que estava largando a docência lá na escola e começava agora como rábula, né? Já estava trabalhando no direito e estava indo muito bem com o tio, o Pires. É assim a primeira petição, quando deixa de ser Voltaire Pires nos autos, passa a ser o Pires, que é Oswaldo de Lia Pires. Que coisa extraordinária eu contar isso, porque o Lia Pires assume a defesa do Francisco, faz o júri, o cidadão é absolvido, e anos mais tarde, falou no caso Dauti, ele assume a defesa do Antônio de Xaimer, que era acusado de matar o Dauti. E o Dauti, quando morre, abre uma vaga na Assembleia Legislativa que vem a ser ocupada pelo meu pai como deputado. Como as histórias assim. Não, isso aqui é inacreditável, né? E aí, bom, o Lia Pires vai fazer a defesa, Amadeu Weiman, quando eu vejo, assume a assistência da acusação e vai aquele grande procurador na época, Paulo Olímpio Gomes de Souza, querido amigo, trabalha também na acusação. Enfim, um duelo de titãs aquilo ali, né? É uma coisa extraordinária. Tu era estudante já nessa época? Eu era estudante ainda, estava no colégio ainda, né? Mas eu acompanhei aquilo assim com uma coisa, porque o meu pai também assumiu a Assembleia, então era muito presente isso, né? A história do deputado dentro da Assembleia e o julgamento era ali no tribunal, na Praça da Matriz, então é tudo muito próximo. E eu vendo aquilo suceder, 1º de maio, eu estou chegando na casa do Dr. Amadeu Weiman, anos mais tarde, quando a gente abriu a porta da casa, porque ele queria me conhecer, queria saber quem era esse advogado que estava fazendo júri, esse jovem, de quem alguns já tinham falado para ele e tal. Quero conhecer. Fui lá na casa do Dr. Amadeu, quando a secretária dele abre a porta da casa dele, e eu olho para dentro, ele está no telefone, ele olha para mim e diz, para mim e para o parceiro que estava comigo, e ele baixa o telefone e fala assim, mataram o meu filho.
e solta o telefone. E nós nos desesperamos e ele começou, caminhava para um lado, caminhava para o outro, desesperado. Calma, doutor Amadeu, calma. Vamos ver isso. Ele, meu Deus, já está tudo na imprensa, eu não sei bem o que aconteceu, tem que tentar ver se tem alguma notícia e tal. Eu falei, calma. Aí eu acalmei ele. Eu falei, senhor, fique calmo, eu vou lá para o Palácio da Polícia agora, pode deixar tudo comigo que eu vou resolver. Não sei o que aconteceu comigo, tio. Eu saí na frente, ele não me ofereceu procuração, ele não pediu para eu fazer nada. Eu acalmei ele, e ele realmente se acalmou, e a partir daí eu saía. Peguei dali mesmo, já saí, e fui para a polícia, o cara foi preso, nós fizemos toda a parte do flagrante. A próxima recordação, assim, consciente que eu tenho, 13h30, 4h da manhã, eu chegando no cemitério, ele estava recolhido, frio e tal, ele e a esposa sentado num café do cemitério, tomando um café, e eu cheguei, entreguei para ele a cópia do flagrante, já tinha conversado com o pessoal da imprensa para segurar, não fazer uma coisa, né, em cima disso, e entreguei para ele o trabalho todo feito. E aí que eu me dei conta, falei, meu Deus, eu estou desde as 4h da tarde, às voltas com isso, eu não tomei água, não comi, eu não fiz nada, e estou entregando aqui o trabalho. E aí me deu essa sensação, assim. Por que essa história? Porque logo em seguida eu vou ao escritório do Amadeu para conversar com ele sobre isso, e entra na sala, sem ser convidado, sem ser anunciado, sem nada, ele abre a porta e grita, Amadeu, eu sou teu advogado nessa história. Podes ficar tranquilo, é comigo. Parece que eu estou vendo ele, né? E eu olho Lia Pires dizendo para o Amadeu que ia ser o advogado, no mesmo momento em que o Amadeu havia me dito naquele instante ali que eu ia ser o advogado dele. E aí deu esse conflito e eu olhei para o Amadeu e falei, tá tudo bem, tá tudo certo, deixa assim mesmo. E logo em seguida eu faço talvez o júri mais emocionante da minha vida, que foi a assistência da acusação no caso do filho do Amadeu Weinberg. E aí daí para frente eu virei sócio do Amadeu, depois deixei de ser sócio do Amadeu, virei amigo de todas as horas do Dr. Oswaldo, fizemos o Instituto Lia Pires. O último júri dele, inclusive, foi contigo, né? O último júri, eu convenci ele a fazer o júri com 92 anos. Né? Então, essa história, eu estou revivendo agora ela lá atrás, porque tudo começou no processo criminal da morte do meu avô. E como as histórias vão... enfim, a tua história dele tem essa situação, tem a situação do teu pai entra como suplente daí, né? Deputado estadual. Depois tem essa situação do Amadeu, depois tem o último júri dele, depois tu cria o Instituto Lia Pires, que acredito que agora deve estar, faz mais ou menos o quê? Uns quase 20 anos isso? Pois é, eu criei em vida, o Dr. Oswaldo, a gente mandou fazer os quadros da atuação dele, das fotografias da época, e é muito bonita uma foto em que ele aparece olhando para o Lia Pires jovem atuando, e ele, assim, emocionado, porque eu gosto muito dessa ideia de homenagear as pessoas em vida, né? E a gente conseguiu fazer isso com ele. E foi muito, muito, muito bom, assim, muito... poder homenagear um advogado que foi inspiração para muita gente, né? E que assistiu, que viveu a própria homenagem a ele, né? A gente fazia a jornada Lia Pires na PUC, quem tem um pouquinho mais de idade sabe, 1.000 pessoas, 1.200 pessoas reunidas em torno daquela figura maravilhosa, uma pessoa de idade, mas ativa e muito, muito, uma vivacidade muito grande. Jader, tu sabe que nós gravamos aqui com 2 colegas, todos foram pessoas maravilhosas e queridas, assim, mas 2 colegas teus que tu conhece, obviamente, e os 2 falam da jornada Lia Pires como algo muito vivo, assim, na memória deles e impactante. O Dr. Ezequiel Vettoretti, Sim. Que se aproxima, inclusive, de ti, do Dr. Oswaldo, a partir do foi Instituto. Do Instituto, E o Dr. Carlo... O Carlo, que eu acho que era estudante. O Carlo era estudante da época da PUC. E assiste
um evento da Jornada Lia Pires, e a partir disso, acho que cresce a vontade dele de ser advogado. Se não me falha a memória, E fazia um júri simulado, né, na jornada, e aí o Ezequiel, o Jader, oportunizou que ele organizasse, levasse o pessoal da Santa Cruz, da Unisc, e o Carlos assistiu um desses júris aí. Então, E foi trabalhar com o Amadeu. Trabalhou com o Amadeu um tempo. Bom, então, por que eu trago essas duas... Não, só um detalhe, Jader. A tua história, tu morava no Alegrete, e quando é que tu vai a Porto Alegre? Quando teu pai se torna deputado estadual? Não, o pai ele não conseguiu se eleger como titular, ele acaba entrando na vaga do Daut, um pouco antes da Constituição, de fazerem a Constituição estadual, começarem a elaboração da Constituição. Mas eu estava trabalhando como peão de estância, isso é uma coisa muito interessante. Eu era peão de estância contratado numa fazenda no Inhanduí, em Alegrete, Fazenda Farrapos. E estava trabalhando, fazendo, né, a lida do campo. E eu comentava isso com alguns amigos, né, que eu sou inseminador de ovelhas, então, e trabalho também na esquila, né, de ovelhas, que é a tosa martelo, com a tesoura e tal, e participava ali junto com os empregados, enfim, da fazenda da doma, né? Então, é o amadrinhador, o sujeito que segura o cabresto do cavalo na doma. Coisas maravilhosas, assim. Eu aprendi a fazer trança de 5, de 8, de 12, para fazer corda, né? Tem um amigo meu que diz que eu sou um velho contador de histórias, né? Mas aí tem um outro que diz, mas ele tem foto para provar. Então, eu tinha uma vida voltada para o campo, mas convivendo com a peonada, sabe? Eu dormia no galpão, então eu deveria ser o sujeito da casa grande, mas eu optei por viver com a peonada, e ali eu descobri um mundo extraordinariamente simples, maravilhoso, que até hoje me toca quando o Léo coloca umas músicas, né, que lembram essa época, chega a me dar uma coisa assim. E o mensageiro rural era o nosso celular. Então, atenção, no Inhanduí, filho do Dr. Braulio, Jader, olha, tua irmã tá dizendo que é para tu voltar para a cidade, viu? Parece que vocês vão para Porto Alegre, guri. Volta, que estão te esperando. E parece que as aulas começam segunda, hein? Te apressa aí, guri, ó. É para pegar o ônibus amanhã e vir embora. Esse recado entrou no mensageiro da rádio, e eu fiquei, mas meu Deus do céu, como é que é? Então eu tenho que ir para a cidade, para o Alegrete, que aí tinha que caminhar até lá o corredor onde o ônibus passava, pegar um ônibus daqueles de interior maravilhoso, né, que tem galinha, porco, tem ovelha atada, tem tudo dentro do ônibus. Aí tu chega na cidade, tá, daí da cidade vai para casa. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei, mas é verdade que sim, amanhã a gente vai para Porto Alegre, que as aulas começam segunda, a Mayra já viu o colégio e tudo. Então eu saio do fundo do rincão, assim, e caí numa cidade cheia de prédios, cheia de concreto para tudo, que ela era uma coisa, devia ser muito engraçado de me ver andando em Porto Alegre, porque eu ficava apreciando essa coisa absurda. Alegrete tem 3 ou 4 prédios baixos, uma coisa incrível. E eu fui para uma cidade que me tomou, assim, né, de susto. 13 anos, na época era o primeiro ano do 2º grau, né, o que hoje é o ensino médio, no Colégio Bom Conselho. Então, nós pegávamos o ônibus no centro, na Demetro, e esse ônibus fazia 1 hora de volta até chegar próximo da Ramiro, onde a gente ia para o colégio. Eu com 13 e a minha irmã com 15. E assim, eu fico impressionado e ao mesmo tempo grato do meu pai e da minha mãe confiarem na gente, 2 crianças, né, perdidos na selva de Porto Alegre. Mas isso foi a partir daí que que eu percebi, né, que eu estava, por mim, no mundo, claro que sob o olhar de longe, mas próximo do pai e da mãe, e decidindo as coisas da minha vida. Como, por exemplo, tirei uma nota baixa e agora o que eu faço? Enfim, fazendo a gestão da minha... Como sempre foi, aliás, né? O pai e a mãe sempre deixaram isso com a gente. Mas era com a cabeça voltada
na faculdade. E aí, então, era o meu olhar para a PUC do Rio Grande do Sul. Ah, mas tem a URGS. Mas a URGS é federal e tal. Eu falei, não, mas eu quero ir para aquela faculdade lá. Foi assim, fiz o colégio todo no Bom Conselho, e eu já trabalhava na época, então eu não fiz cursinho. E aí, quando chegou no momento do vestibular, eu não fui na prova da URGS, nem fiz, e fui na prova da PUC, e aí eu percebi que eu devia ter estudado mais, que eu devia ter feito cursinho, que eu corri a vida inteira, não fiquei em recuperação, me cuidei para chegar ali e passar direto, e agora eu não me sentia em condições de passar, eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado. E fiz as provas todas do vestibular, dias e dias fazendo prova, né? Mas sem saber uma questão de matemática, nenhuma de química, nenhuma disso, nenhuma daquilo. Mas, meu Deus do céu, eu vou tirar 0 nesse troço. Mas fazendo com o que eu tinha. E fui valente, assim, sem desistir de nenhuma questão. Fui até o final e terminei aquele processo exausto. Exausto, deprimido, acabado. Por quê? Porque aos 6 anos eu decidi, corri até o vestibular e chegou na hora eu não me preparei com os cursinhos que as pessoas faziam e contavam histórias maravilhosas. Os professores contavam piada, era engraçado, era legal e tal. E eu falei, cara, eu deixei para trabalhar de tarde, sabe? Quando eu deveria estar no cursinho, o que eu fui fazer? Errei a mão e tal e coisa. E eu estou em casa deprimido, saiu o listão da PUC, que era um jornal que se distribuía na Rua da Praia, no fim da tarde, quando o listão era liberado. Todo mundo corria para a Rua da Praia ou para alguma banca, alguma coisa, para pegar o listão. Né? Imagina que ia ter listão em computador, naquela época não tinha computador, né? E aí o listão e tal, e eu, que listão, eu quero me matar, eu quero morrer, eu não quero viver mais e tal. E aí a NET era uma secretária do gabinete do pai. A NET me liga, Chater, parabéns. Mas parabéns do quê, NET? Eu tô vendo teu nome no listão. Acabou, velho. Como assim? Como assim, velho? Como assim? Aí eu fui lá e olhei meu nome no listão, velho, não tinha... Vai, depois nasceu o João Pedro, o teu filho é a coisa mais importante da tua vida. Não, foi meu nome no listão. Pelo inesperado, cara, pelo desesperador, meu Deus do céu, cara, depois de todos esses anos, então, inclusive isso deu certo, não é possível. E agora, eu estava na PUC e naquele semestre a URGS entrou de greve. E foi uma confusão, porque foi uma greve longa. Eles já não sabiam se iam conseguir sustentar aquele semestre. Crise, uma crise absurda na universidade. E eu, tendo meu semestre na PUC, onde eu sempre achei que eu devia estar e tal. É verdade que eu tive uma questão interessante, mas que também foi importante, que era o meu desejo de eu mesmo pagar a minha faculdade. Eu achava que isso era uma coisa importante, né? E, enfim, a nossa família vivia às voltas com uma campanha política, meu pai deputado e candidato e não sei o quê, então a gente andava sempre às voltas com a questão do dinheiro. Eu falei, não, essa faculdade é comigo. Tá, mas e como é que paga, então? Sendo um assalariado. Meu Deus do céu, cada vez que eu tinha que fazer a matrícula era uma coisa absurda. E aí eu contei com pessoas maravilhosas que no último dia, quando eu desistia da matrícula, vinham lá e me ajudavam, né? E aí foi possível, depois crédito educativo e tal. E então eu consegui fazer todas essas coisas acontecerem, não entendo bem porquê, né? Às vezes a gente precisa acreditar, enfim, precisa acontecer, essa sucessão de sortes, de acontecimentos, a algo maior, né? Porque não é possível. Não é possível essa é tua história. Eu não fiz uma prova para passar. Não era possível que eu passasse. Sim. Mas eu passei bem. Jader, tu disse que pessoas foram muito importantes, né, e generosas contigo, e essa é uma das tuas marcas, assim, tu é uma pessoa bastante generosa com outros, uma pessoa bastante inquieta com projetos, né, tu começa lá fazendo o Instituto Lia Pires, que possibilita que várias pessoas que estavam começando ali, né, no Tribunal do Júri tenham a possibilidade de tanto conviver com o Dr. Lia Pires, né, como também fazer júris dativos, né, na época
para as pessoas que não tinham condições de pagar um advogado. Isso faz com que muitas pessoas, portanto, comecem a atuar no tribunal do júri, e depois a tua vida ela segue e tu começa a atuar em casos de grande repercussão, né? Eu vou citar alguns aqui, não sei se tu quer falar sobre algum deles, mas tu acaba atuando na defesa do caso do tenista ali, né? Em 2005, acho que foi o primeiro, né? Em São Leopoldo. Thomas Engel. Thomas Engel, isso. Depois tu acaba atuando no caso do goleiro Bruno, depois tu acaba atuando no caso Kiss, depois tu acaba atuando no caso Bernardo Flor de Lis, enfim, aí acaba sendo, inclusive, tido como um advogado de casos de grande repercussão. Como é que foi o primeiro caso? Porque uma coisa é tu fazer um júri para algumas pessoas curiosas ali. Outra coisa é tu fazer um júri com imprensa. Hoje eu entendo e te acompanhei, e te acompanho aí há 15 anos já que eu tenho essa oportunidade. É natural tu trabalhar com imprensa, né? Tem muita gente que fala que o advogado tem que estar na imprensa. Eu acho que para alguns advogados isso se torna natural ao longo da atuação, como é o teu caso, que sabe lidar com as questões da imprensa. Mas teve uma primeira vez, e eu quero ouvir a primeira vez. Como é que é o Jader, que ainda não era o Jader, que é hoje, né, visto como um advogado desses grandes casos, mas como é que era o Jader vendo um caso que era, acho que, transmitido na TV Conta, certo? Num anfiteatro da faculdade, num caso dramático aqui do estado. Como é que o Jader chega nessa situação? Como é que tu percebe que tu, enfim, tá num caso em que todo o Estado tá olhando, né? Eu lembro de ter visto nos teus arquivos lá uma fila, inclusive, de pessoas para entrar lá, né? Enfim, trabalhando na acusação estava o Dr. Gonzalez, que era já um consagrado advogado, né? Uma pessoa que teve uma trajetória maravilhosa no Ministério Público. Conta para nós, como é que começa essa situação aí? É muito interessante que quando noticiaram essa situação, primeira notícia do caso, um tenente numa abordagem acerta um tenista e tal. Quando noticiaram esse caso, eu olhei para isso, eu vi a narrativa da imprensa, e aí já na discussão, né, a velha discussão sobre dolo eventual e culpa consciente, e aí uma primeira declaração, foi um tiro acidental. E aí eu parei, eu olhei para aquilo e falei, tecnicamente não foi um tiro acidental. Pode ter sido um tiro involuntário, mas acidental é o acidente ou incidente de tiro, que é quando a arma bate ou cai, ou por um defeito no mecanismo, o impacto no corpo da arma provoca o disparo. É a única hipótese, tecnicamente, para ver como estar afiado na parte técnica era uma coisa extraordinária, né? Enfim, quando eu olhei isso, eu fiz essa correção técnica e eu falei, isso aí vai dar errado, porque o réu tem um conhecimento vulgar, ele está falando de algo do ponto de vista leigo, foi um acidente, ele quer dizer. E logo em seguida vem a perícia e diz, o tiro não foi acidental. Claro, porque do ponto de vista técnico, aquilo não poderia ser um acidente de tiro. Não houve falha. Não, a máquina da arma estava em condições, então o tiro não foi acidental. Aí a próxima manchete foi, perícia nega a versão do réu. Eu falei, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia esse caso é um caso que tinha que... Eu queria tocar esse caso. Esse caso tinha que vir para mim, porque eu sei como tocar esse caso. Naquele desespero, naquele afã, assim, de meu Deus. E aí o absurdo porque eu tô dizendo, cara, é uma coisa incrível. O roteirista da minha vida, ele é um sujeito, primeiro, que ele é extremamente benevolente comigo. Mesmo quando ele me faz sofrer ou quando ele me faz tropeçar nos meus próprios erros, né? Mas essas coisas que acontecem que a gente parece que eu tô inventando história, não é? Logo em seguida, o advogado especializado em questões da Brigada Militar e da polícia e tal, ele entra em contato comigo. E eu não acredito. Porque eu falei que esse caso ia vir para mim. E ele entra em contato comigo. E eu falo, tá bom, eu posso atender hoje de tarde. Eu já estava lá no escritório do Amadeu. E daí o cliente vem, eles me contam a história e eu fico assim, tipo,
Então, o caso que eu quis veio. Então tá, então agora é comigo. O Ministério Público representa pela prisão preventiva do cara, do tenente. E eu ligo para a imprensa e falo, coletiva na casa do tenente hoje de tarde. Ah, doutor, mas por que assim? Eu falei, porque ele vai estar à disposição lá na casa dele. Por que na casa dele? Porque ele mora num bairro humilde, ele é uma pessoa humilde. Porque eu quero que vejam o sujeito que, quando não está trabalhando, está retocando um pedaço da casa, arrumando alguma, né, coisa na sua residência. Eu quero que as pessoas vejam ele dentro da residência, com a mulher dele e os 2 filhos. Né, porque ele era um sujeito que era soldado residente. Ele morava dentro da escola, para poder ter casa, e aí, em troca, ele guardava a escola, era a guarda da escola. Então, um sujeito extremamente, enfim, uma pessoa humana maravilhosa, e que bom, a vida colocou diante dele essa situação. A imprensa foi lá, fez a reportagem com ele chora, a mulher dele chora, ele mostra o desespero dele diante daquilo que aconteceu e tal. E naquela noite, o pedido do Ministério Público vai para o juiz, no outro dia foi indeferida a prisão. E aí tu pergunta como é que é atuar num caso midiático de repercussão, e eu falo que a gente precisa usar o espaço que é dado. Se ele não é dado, a gente precisa perceber a necessidade da criação de espaço. E eu vou te dizer que isso comigo, tu não era o Jader que tu é hoje. Claro que eu não era, né? Claro que eu não era. O Jader que é hoje é um Jader que tem 30 anos de profissão, que tem 52 anos de vida, que tem uma maturidade, que é um patrimônio herdado, construído à custa de muito erro, principalmente, né? Mas tem algo naquele Jader lá que permanece até hoje, que é essa gana, essa garra, essa coisa que eu acho que vai ser uma espécie de antídoto contra o envelhecimento da alma, né? Porque eu fico velho no corpo, eu sinto a idade, os cabelos vão embora, mas a juventude da alma, ela tá aqui ainda. Porque eu olho para os casos de hoje e é como se eu estivesse marcando a entrevista do Tenente Souza na casa dele. Ainda ontem, numa sustentação oral lá no Tribunal de Justiça, o colega Matheus chega para mim e diz, eu vi que tu tem 30 anos, né? Mas como ainda 30 anos depois ter essa vitalidade, essa força, essa vontade? Eu falei, pois é, uma pergunta interessante, mas eu tenho essa mesma vontade. E aí o caso midiático, ele é um caso para pessoas dispostas. É pessoas que têm uma energia interior para andar, quem sabe, um pouco à frente dessa velocidade, da velocidade da notícia, da velocidade do diz-que-diz-que, da fofoca, daquilo que não pegou bem, do que foi errado. Então, tu tem que andar à frente, tem que ter essa capacidade, essa vivacidade de estar à frente pensando, bom, entraram com pedido, então eu quero que vejam o réu verdadeiro. Quero que vejam o réu de carne e osso, o pai das 2 crianças, o marido dessa mulher, para perceber que não é o monstro que a acusação precisa criar muitas vezes, né? Trabalhar com um caso midiático é estar atento, é estar à frente, é perceber o caso estrategicamente todo o tempo, né? E, óbvio, né, desenvolver essa capacidade de lidar com a imprensa, com assessoria de imprensa ou sem assessoria de imprensa, né? Mas pensar o processo, porque muitas vezes o assessor de imprensa ele não tem a capacidade de entender qual é a versão que a acusação está criando e qual é o antídoto dessa versão. Então, não adianta um assessor de imprensa que, primeiro, que não tenha esse conhecimento, o traquejo da questão do processo, e, segundo, que não seja alimentado por um criminalista voltado para isso. Todo caso é midiático? Não. Não é? Todo caso, ele pressupõe uma escrita de acordo com a situação. Como é que tu sabe o que fazer num caso? Quando ele acontece. A gente está preparado para lidar com o que está acontecendo. A verdade é o feito, já diria Vico, né? Então, o caso está acontecendo e tu está todo o tempo ponderando quais são as melhores saídas para aquelas situações. Não adianta, desde antes, ter uma solução para todo o processo, como também não adianta esperar e no improviso tentar resolver tudo.
pensar o processo como algo estratégico e, ao mesmo tempo, estar preparado para lidar com os cenários. Agora, tirando o processo da imprensa, silenciando e não fazendo mais nenhuma manifestação, agora ocupando o espaço de imprensa, porque a versão está sendo criada, sobretudo no início. A acusação cria a versão, né? A Rita Barquet, minha assessora de imprensa durante muitos anos, no caso Kiss, ela fala muito sobre isso. Né? Quem é que cria a primeira versão? É a polícia. E essa primeira versão ela vai ser ou destruída ou mantida de acordo com o trabalho da defesa. Então, qual é o teu papel? É colocar uma versão do lado daquela. Imediatamente, se possível. Tão logo aquela seja criada. E se tu puder derrubar essa já de cara, melhor. Então, saber aproveitar os momentos, saber ler o processo, ler as circunstâncias e decidir se é momento de estar na imprensa ou não. E essa tua característica, né, Jader, ela sempre se manteve, assim, né, porque eu lembro do caso Kiss, que foi uma tragédia enorme, acho que tu é contratado no domingo, na segunda, na terça tu já chama, eu acho que para uma coletiva, né, para dar a versão da pessoa que tu estava representando. E isso a gente percebe em outros casos, né, por exemplo, ao vivo, no Jornal do Almoço, tu fez uma entrevista sobre o caso do Leandro Boldrini, na época, né? Uhum. Eu entendo que existam casos que realmente a gente precisa dar a versão, mas a minha pergunta, ela é também assim, como o Jader se prepara para isso? Porque uma coisa é tu fazer uma nota, né? Uma nota, tu diz ali o que tu traz uma versão sobre a tua percepção, ela é rápida, ela é jogada nas redes sociais. Outra coisa é uma entrevista ao vivo, no jornal mais assistido, em que tu tá num caso ainda encerrando a investigação, acredito, na época que tu deu esse... Fui eu e a Ranzolin, né? Isso. Foi muito interessante essa entrevista, porque a gente ficou batendo bola, os dois, assim, eu não tinha a menor ideia do que ela ia me perguntar. Não tinha a menor ideia. Mas ela foi perguntando e eu fui derrubando as coisas e a gente foi indo num bate-bola e ela tentando, né, mostrar todas os viés da acusação e eu derrubando e até um ponto em que ela fica me olhando, né? Do tipo, tá, e o que sobrou, né? Cara, tem uma coisa muito importante. A gente vive um tempo agora em que todo mundo busca um mentor. Tu tem que ter um sujeito que te ensine a fazer as coisas, que te oriente a fazer as coisas. Eu não sei fazer, eu sou jovem, eu estou começando, então eu vou em busca desse cara que é mais velho, que é mais experimentado e principalmente ele é um cara que tem uma presença muito forte nas redes sociais. Ele é um cara, ele é estourado, ele é viralizado. Isso mostra que ele é um cara bom, que deu certo, que tem sucesso, né? Ou seja, essa fantasia em torno desse mentor, ele faz com que as pessoas queiram se preparar e evoluir na sua capacidade a partir do que outro vai fazer comigo. E esse outro, ele vai me dar atalhos, ele vai me dar caminhos mais curtos, ele vai me dar saídas que eu não pensaria sozinho, enfim, é uma espécie de ChatGPT humano, né, capaz de me dar aquilo que eu sozinho não tenho, porque eu sou esse aqui, eu sou incapaz, eu sou alguém que está começando, sou jovem, eu não tenho a menor condição de competir com um sujeito que tem mais de 100 mil seguidores. Como eu vou competir com um sujeito desse? E aí eu quero trazer as pessoas para um pensamento assim, como é que a gente se prepara para viver a advocacia? Eu acho que a primeira coisa é confiar em si mesmo. Confiar nos seus defeitos, confiar nas suas dificuldades, nas suas incapacidades e, principalmente, ter nas mãos, de uma maneira assim muito, muito verdadeira, a sua angústia. Porque a angústia não mente. A gente pode falsear um monte de coisa para os outros. Eu posso colocar os meus 100 mil seguidores como uma barreira capaz de me dar a oportunidade aqui atrás de segurar a minha angústia. A minha angústia de não entregar essa expectativa toda, de não entregar essa mentoria, de não ensinar porra nenhuma para ninguém, de não ser exemplo para ninguém dentro desse lugar aqui, onde a minha angústia toma conta de mim. Então, a primeira coisa é ter confiança em si mesmo e saber que não há outra pessoa capaz de viver aquilo que eu preciso viver, que é o erro, o tropeço. O eu não devia ter feito. Que pergunta burra foi essa?
esqueci a qualificadora de atacar a qualificadora. Aqui cabia a participação da menor importância, eu não fiz. Nossa, e esse depoimento que eu não vi, devia ter ido pela prova digital. Todos esses erros, eles são fundamentais. E acompanham sempre, né? E acompanham e são necessários. Agora, achar que um mentor, que alguém lá, estourado na internet, sabe, que não passa de um bosta, que não consegue lidar com a própria miséria, sabe? Que tem dentro de si a mesma angústia, porque ele erra no júri, ele erra na escolha do jurado, ele erra todo o tempo, porque é todo o tempo acerto e erro. É todo o tempo assim. Então, ele aparece como alguém que não erra porque ele precisa se vender como infalível. E é nessa hora que eu diria, calma, para quem estiver aí nesse lugar em busca, eu gostaria de ser como esse advogado famoso e velho e tal. Não seja ainda. Espera que o momento de ser velho vai chegar. Agora seja jovem, seja afoito, seja voraz, sabe? Seja, como eu acabei até revivendo esse sentimento agora, de ver que o Ministério Público está pedindo a prisão, chama a coletiva, vai lá na casa do sujeito, reúne todo mundo, bota todo mundo sentado aqui agora, e aí quando ele chorou, tu pensa, meu Deus, a população vai ver que eu tenho aqui um ser humano. E aí a sensação de que eu fiz algo. Mas agora eu tenho que viver essa noite inteira até amanhã para saber se o juiz vai prender ou não. E daí o juiz não prende. E aí deu certo. Mas podia ter dado errado. Podia ter dado errado exatamente porque eu fiz a coletiva. A coletiva poderia ter servido contra, dependendo de como ela fosse encarada pelas pessoas. Ela saiu no Jornal da Noite. Acredito eu que o juiz tenha visto, porque essa é a minha fantasia, a minha ilusão. Eu fiz para ele entender, mas eu não sei se ele viu, não sei se serviu. Mas é isso, é ter essa capacidade de ser a própria pessoa. Então, o conhece-te a ti mesmo, né, que o Nietzsche adorou essa frase, e eu trago ela escrita no meu braço, para que eu não esqueça nunca, né. Esse conhece-te a ti mesmo, o torna-te quem tu és, né, o conhece-te a ti mesmo é do Sócrates. Mas o torna-te quem tu és, e o ato falho, ele é maravilhoso, né? Porque talvez tu só vá te tornar quem tu és se tu fizer a busca ilusória do conhece-te a ti mesmo, né? O Hamilton Bueno de Carvalho me deu essa chance de corrigir essa questão filosófica, né? Porque o Nietzsche ataca o Sócrates. A gente não é capaz de conhecer. Nós não nos conhecemos, e aí Freud vai dizer, nós não somos senhores nem dentro da nossa própria casa, porque nós não somos capazes de nos conhecer. Mas eu acho que essa busca é fundamental. Essa busca de autoconhecimento, ela vai fazer com que a gente abra a mão daquilo que não é nosso. Então, o mentor, ele é legal em várias coisas. Mas a parte mais legal do mentor é a prepotência de ele achar que passa para os seus mentorados uma espécie de infalibilidade. É nessa hora que eu penso assim, tenha um mentor para não ser um deles, sabe? Para não tentar ser um mentor de ninguém. Tenha um mentor para poder cada vez mais reforçar aquilo que tu tem de teu. Léo, respondendo a tua pergunta, como é que eu me preparei para tudo isso? Não faço a menor ideia. Talvez tenha te preparado lá atrás. Talvez ao longo de toda a trajetória. Talvez né? a minha grande preparação seja confiar na possibilidade de que eu acerte. Mas também aceitando a hipótese de que aquilo possa não dar certo. Sim. Eu acho que a tua preparação tá naquilo que tu sempre buscou, que sempre esteve pronto, tecnicamente falando, estudando, né? Sabendo, sabe? E aqui a gente fala, nosso público também são estudantes de direito. Nada veio do nada. Obviamente, tu sempre estudou, sempre te preparou para o momento certo. E aí, preparação, técnica e confiança em ti, né? Em ti mesmo. E aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que todo tempo eu fico pensando sempre, né? Naquele versinho do Romário na Copa, né? Pra que treinar? Treinar pra quê?
se chega na hora eu sei o que fazer. O Romário dizia isso. Mas era um Romário que tinha uma preparação física boa, que tinha, né, toda a parte técnica, enfim, todo o preparo para ser um jogador e para estar ali. Quando a bola vem, bom, daí ele usa aquilo que ele tem, naturalmente, que é a aptidão de fazer o gol. Tá, então tá bom. Mas para chegar até ali, né, é óbvio que tem uma história, como tu está dizendo, né? Jader, e é impressionante como isso... Quem passa por isso sabe o quanto isso é verdadeiro, né? Quando eu assistia júri na época da faculdade, eu olhava assim... Cara, como é que dormiu esse advogado hoje sabendo que ele tem 1h30 para falar e defender uma pessoa que essa pessoa pode ser injustamente condenada? Como é que ele fala ali sem estar tudo escrito? Como é que ele... De onde vem, né? Então, como é que ele tá assim, cara? Por exemplo, hoje de manhã, como ele tomou café pensando nisso? A minha vida... Se na hora eu falhar, se na hora eu não falar o que eu tinha pra falar, se eu ficar nervoso... Cara, quando for a minha vez, eu acho que eu vou ficar muito nervoso. Eu ficava pensando assim, mais do que admirar, era pensar assim, cara, como é que ele trabalha na cabeça dele com todas essas hipóteses que podem dar errado durante o júri, porque o júri é uma soma de coisas espontâneas. Sim. Né? Até mesmo estratégias, até mesmo perguntas. Surge na hora, né? Né? Tudo na hora. E hoje, né, olhando para trás, assim, eu percebo como a gente não se prepara para um júri, né? A gente se prepara para fazer júri. E a gente sempre se prepara confiando na gente. Estudando, lendo, tendo uma série de leituras que a gente faz para nos conhecer e para conhecer a pessoa, para conhecer o ser humano que a gente olhando as outras pessoas fazerem, eu acho que isso é importante também. Então, isso tudo forma... puxando o Rubem Alves, já que tu falou antes, o sabor, né? Que é o saber e o sabor, o sabor. Eu não consigo te fazer saber o sabor, né? Não consigo te explicar uma coisa que sem tu passar por isso. Jader, daí, bom, aí tu passa a ser um advogado de grandes casos, né? Caso Kiss, depois, enfim, o caso Bernardo, depois vai Flor de Lis e tantos outros que pelo Brasil afora, e hoje tá com um escritório em Brasília, né? Uhum. Atuando em vários estados, né? Isso parece que parece que é bem longe do que aquele guri de Alegrete, que talvez vendo umas poesias gaúchas no meio do júri... Isso é uma coisa incrível, né? Como é que tu enxerga, assim, porque eu faço esse olhar, às vezes eu olho o meu quadro de formatura e digo... Cara, será que eu pensava que eu iria ter feito? Porque eu durante a faculdade, eu passava dizendo pro Roger, meu colega, ele sabe disso. Eu dizia assim, cara, eu vou fazer um monte de júri. Eu quero fazer júri, né? E etc. Mas será que eu já imaginava que eu teria feito todos esses júris? Todas essas tragédias que eu acabei tendo contato com essa dor dessas pessoas. Tudo isso acabou modificando aquele rapaz ali. Porque hoje eu vejo o júri de uma forma diferente. E tu, imagina tu com toda essa... Como é que tu faz Aí é que tá, Léo. Acho que uma coisa super importante, assim, é que o Jader... Eu tive um momento de surpresa absurda, assim, quando eu percebi 30 anos. 30 anos. Eu sou advogado há 30 anos. E eu me dei conta... E parece que foi ontem. Eu vivi uma crise aos 50 anos, onde eu pensei assim, eu não quero mais ser advogado. Eu não quero mais ser advogado. Aliás, eu não quero ser mais nada. Eu quero sumir do mundo. E entrei por uma lama lá no fundo de um poço. Ainda bem que quando eu cheguei no fundo desse poço, eu lembrei do meu pai e ele dizia que no fundo do poço tem uma mola. Ou seja, não tenta voltar antes do fundo do poço, porque é lá que está a mola. Tu só vai voltar quando tu sentar nessa mola. É ela que vai te empurrar de volta. E eu falei, meu Deus, pai, sentei na mola. E eu falei, não quero mais advogar, eu não quero mais viver, eu não quero mais saber de nada. Entrei numa crise absurda existencial, mas eu sentei nessa mola. E ela me empurrou de volta. E hoje, quando eu percebi os 30 anos, 2 anos depois de eu ter sentado na mola, né? Eu fiquei 2 anos voltando desse fundo de poço. E quando hoje eu percebo esses 30 anos, eu percebo de um lugar diferente. Eu percebo com uma satisfação, uma alegria, com uma serenidade dentro de mim, assim. Eu diria que talvez eu tenha morrido para renascer um sujeito absolutamente preparado. Até os meus 50 anos, eu não deveria ter feito o que eu fiz, porque eu não tinha condições existenciais para fazer. Eu tinha,
vontade, ímpeto, coragem, ousadia, porque foi tudo na base do não acreditar mesmo que aquilo seria possível lá no fundo, mas ainda assim fazer. Tem uma coisa incrível, né? Me dá uma coisa para eu fazer e eu, nesse período todo, eu perguntava assim, mas será que eu tenho condições de fazer? Mas será que vai dar certo? Mas será que isso vai se realizar? E quando eu percebi, eu já estava fazendo. Diferente de hoje. Hoje eu olho para a advocacia e penso, pode me dar aqui que eu sei fazer. Eu sei como é que faz. Eu não sei se vai dar certo. Se vai ter o resultado que o cliente deseja. Não sei se os juízes vão concordar comigo. Mas eu sei fazer. E hoje eu sei fazer com serenidade. Então, a única diferença, ela é maravilhosa, porque é a maturidade que dá isso pra gente. Mas a única diferença do Jader de hoje pro Jader lá de trás é que hoje eu sei que está em mim aquilo que antes eu não sabia que estava. Já estava lá, só que eu não sabia. Né? Tive que passar por uma crise minha mesma, assim, e eu acho que os 50 anos é uma coisa muito legal, porque é um marco existencial, né? Mas foi muito bom, apesar de sofrido, foi muito bom para que hoje eu chegue diante de um conselho de sentença, ou ontem eu tive essa sensação, uma sensação maravilhosa de fazer uma sustentação oral numa Câmara. Inclusive, se tu me permite, eu quero fazer esse registro aqui, com a chegada do Dr. Losada no Tribunal de Justiça. Eu tive a oportunidade de saudá-lo, porque nós vivemos, tu estava lá, né? Vocês estavam os dois comigo nesse processo da Botkiss. Foi muito difícil, sabe? Foi muito, muito penoso, foi sofrido. E o Dr. Losada conduziu naqueles 3 primeiros anos ali de maneira exemplar. A gente pode criticar 1000 coisas, mas a gente não pode dizer que ele, né, não deixou a defesa trabalhar, ou que ele interferiu no trabalho da acusação, ou que ele pendeu para um lado ou para outro. Não, ele foi um magistrado nesse ponto, num processo tão difícil, ele manteve a equidistância dos dois lados e deixou os dois lados trabalharem. E eu falei isso ontem para ele, né? Mas o que eu quero dizer é que ontem eu senti isso, assim. O que o Jader de hoje, o que ele vê quando ele olha para trás? Ele vê um menino que saiu de Alegrete com uma vontade absurda de ser advogado criminalista e que foi em busca disso. Como eu falei, o desejo de ser advogado criminalista, e, gente, não é um desejo de ser um advogado criminalista de sucesso, porque eu acho muito difícil essa palavra sucesso. É muito difícil hoje. João Pedro já me ensinou, meu filho, que se sucesso é isso que está aí, eu prefiro o fracasso. Então, talvez eu goste mais da ideia de que eu não sou um advogado de sucesso. Eu sou um advogado feliz com a trajetória que eu consegui construir. Foi essa, sabe? Porque o que é sucesso hoje, né, gente? É ter seguidores no Instagram, é ser estourado. Sucesso em tempos de rede social, né? Cara, eu não sei se eu quero essa ideia de sucesso. Mas talvez, e eu te conheço o suficiente para dizer isso, tu também estejas dentro do Tribunal do Júri, que é o lugar que tu ama, né? Já que tu está falando isso para mim, talvez tu também estejas tendo essa sensação de que tu está tendo sucesso na profissão, porque a gente tem uma satisfação pessoal de fazer aquilo, que não importa se a pessoa, inclusive, está nos pagando ou não, né? Quanto tu vai fazer numa correria, hoje mesmo tá nessa correria, vai atender mulher, vai atender escritório, vai levar a filha no pediatra, vai fazer tudo para quê? Para fazer uma viagem, para fazer um júri em favor de alguém que não tem condições financeiras elevadas, que não está pagando milhões em honorários, mas que precisa de ti. Então, sucesso é isso, é a realização pessoal, né? Fazendo aquilo que eu faço isso há 30 anos. E eu ainda sou feliz? Não, eu sou muito mais feliz ainda hoje, por estar nesse lugar que a maturidade me permitiu estar. Então, vamos fazer uma definição boa, trazer para a gente uma definição boa de sucesso, que não seja essa ideia, né? Estourar em redes sociais, ter seguidores, participar de palestras como alguém ilustre, mas que no fundo não sustenta esse lugar. Não é capaz de entregar nada mais do que uma fantasia, do que uma máscara de sucesso, né? Então... É que tu acertar
O sucesso, na verdade, Jader, ele começou quando aquele rapazinho que não encontrava o chão, no banco lá do Tribunal do Júri em Alegrete, acertou aquilo que obviamente exigiu esforço, mas que tinha uma qualidade para aquilo. Tu tinha o desejo de atuar no Tribunal do Júri, e mais do que isso, tu tinha a capacidade de ser alguém que soubesse fazer aquilo, né? Porque eu acho que a aptidão encontrou, né? Porque talvez aquele teu coleguinha que queria ser jogador de futebol, talvez ele adorasse o futebol, só que ele não tinha a qualidade para ser um jogador de futebol, né? Mas, falando, por exemplo, da Copa do Mundo, né? A facilidade que o Messi tem, aos 39 anos, de ter feito todos os gols da Argentina até esse momento na Copa do Mundo. Ele é feliz? Eu acho que sim, porque ele joga a Copa do Mundo há 20 anos e ele se esforçou, ele se preparou para isso, mas ele já é o maior goleador, ele já é uma pessoa extremamente rica, mas ele gosta de estar no campo. Isso. Ele gosta ele enxerga que talvez ele tenha nascido para fazer aquilo, aquela é. E eu acho que o sucesso passa por isso, né? Uma das características é justamente tu acertar aquilo que tu acha que tu tem a facilidade, que tu tem gosto, que tu acha que tu pode ser útil para outras pessoas. Olha quantas pessoas, né, tu ajudou, tanto nos júris dativos daquelas pessoas que não tinham para te dar nada a não ser um abraço, às vezes, um muito obrigado. Quanto vale esse abraço? E quantos advogados jovens, né, Jader? Quero, inclusive, deixar registrado aqui todo o meu agradecimento, que tu sabe disso, né? Que não tinham nada, que nem sabiam na época que eu comecei a advogar o que era mentor, né? Mas eu sabia que existia um grande advogado que na época não era nem pelas redes sociais, mas que todo mundo falava que era um grande advogado, e esse grande advogado disse, cara, vamos lá então, eu vou te ajudar. Só que tu não fez isso só comigo, com o Roger, mas com várias outras pessoas. Eu acho que isso é sucesso, entendeu? Várias pessoas, na sua trajetória, terem aquele empurrão do Jader. Né? Eu, mais do que empurrão, acho que foi, inclusive, o maior empurrão que tu já deu. Mas várias pessoas foram auxiliadas. E isso é o sucesso. Eu acho que isso o dinheiro ainda não compra. O dinheiro, tem uma coisa interessante sobre dinheiro e sucesso que eu acho que é fundamental, né? Eu vejo advogados muito ricos, tão ricos que só têm dinheiro, né? Agora, tu tá absolutamente certo, né? Que bom a gente poder chegar aos 30 anos da profissão com tantos amigos, né? Porque os processos passam, mas as pessoas ficam. Eu tive a oportunidade, ao longo desses 2 anos, que eu falo que são, né, esses 2 anos pós-50, pós-crise, tem o AC, que é o antes dos 50, e o DC, que é depois dos 50. Né? Tem 2 já. E depois dos 50, revendo todas essas coisas da minha vida, eu tive a oportunidade de me dirigir aos promotores de justiça e às promotoras de justiça com os quais eu tive embates além da questão do júri, e que eu tenha sentido que me excedi ou que errei, e eu me dirigi a eles para pedir perdão pelos excessos que eu tenha cometido. E foram pessoas grandiosas, me perdoaram das minhas falhas. E isso é muito engrandecedor, assim, para a profissão, porque a gente precisa dar essa demonstração de que a gente está ali lutando por convicções e não por vaidades, né? Não para eu ser o melhor ou a pessoa ser a melhor. Quantos júris eles têm um resultado negativo para o réu e todas as pessoas saem do recinto convictas de que o trabalho do advogado foi maravilhoso? É isso que é ter sucesso, sabe? A minha insistência de que não há perdedores nem ganhadores no júri é por isso. O promotor não ganha o júri. Acusar alguém é uma coisa muito fácil. Defender alguém é muito difícil. E os promotores que saem da promotoria e vão advogar, eles percebem isso. É só quando percebem. Eu já advoguei com ex-promotores e com ex-magistrados e o depoimento é sempre o mesmo. Eu estava lá, eu não sabia que era tão fácil condenar uma pessoa. Mas mesmo assim, fácil ou difícil, eles não ganham. E a gente não perde. Né? A sensação importante é a de fazer o que tem que ser feito e de fazer bem feito. Eu acho que o sucesso profissional é mais ou menos como num relacionamento o amor encontrar o tesão. E tu conseguir fazer sexo com amor com alguém, né? Admirar essa pessoa tanto quanto tu odeia os defeitos dela. E permanecer ali do lado dela. E eu acho que a nossa relação com a profissão tem que ter um pouco desse inexplicável amor. Porque por vezes a gente odeia ser advogado.
por vezes a gente pensa, meu Deus, por que eu não fui outra coisa, cirurgião dentista? Por que eu não fui ser veterinário ou outra coisa qualquer? Por que eu escolhi essa desgraça dessa profissão que me joga nesse lugar de dor tão ruim, tão solitário, tão difícil? A coisa mais difícil da advocacia é quando tu fecha a porta do teu escritório e não tem ninguém lá dentro. Tu tá sozinho, tu e os teus livros e as tuas angústias. E as decisões, né? E as decisões para tomar. Não, e o seguir em frente, depois de um 4-3. Seguir em frente depois de um 4-3 doloroso, em que o réu foi preso em plenário e que a família toda agora desesperada pergunta, doutor, dá para levar roupas lá para ele? Como é que eles têm coberta? Doutor, eles têm pasta de dente, escova de dente, essas coisas? Como é que a gente faz? É possível ir lá amanhã de manhã? A família toda quer ir presa junto com ele. É um desespero isso. Esse 4-3, ele é... E aí a gente pensa, meu Deus, o que eu faço nesse lugar? Pois é. É aptidão com esforço, né? Com dedicação, com capacidade, né? de se manter ali mesmo nas dificuldades. Então, eu não consigo e não quero também essa pecha ou essa ideia de que eu sou um advogado de sucesso. Eu não gosto disso, nem de pensar isso para mim, assim. Muito embora eu tenha chegado muito além do que o menino de Alegrete achava que ia chegar. Não faço a menor ideia de onde surgiu isso tudo. Porque eu saí de Alegrete anteontem para estudar no Bom Conselho. Minha irmã me avisou pelo mensageiro rural, gente. E eu cheguei em Porto Alegre para fazer o Colégio Bom Conselho. E de repente eu estou entrando no júri da Botkiss. Sabe? De repente as pessoas estão me chamando porque o caso é impossível. E aí eu sento com Oswaldo Delia Pires. Doutor Oswaldo. Ele me chamava para tomar chá às 4h lá no escritório. O que tá fazendo, meu filho? Eu cheio de prazo, desesperado. Eu, nada, doutor. Então vem tomar um chá comigo. Eu, meu Deus, e agora? Depois eu faço esses prazos. Era mais importante eu estar lá às 4h para tomar um chá com bolachinha. E eu chegava lá e daí nós contávamos as nossas histórias um pro outro. Que momento maravilhoso. E um dia eu chego lá e falo, doutor Oswaldo, mas por que não me procura aquela legítima defesa com 2 testemunhas de um homem bom que atirou num sujeito ruim? Por quê? Por que eu não pego esse caso? Por que é sempre uma carne de pescoço, doutor Oswaldo? Por quê? E ele parou, ficou me olhando assim, não falou nada, e daqui a pouco ele olhou e falou assim, ó, Tais reclamando, meu filho? Tá reclamando? Porque tu sabe, né? É muito difícil, é muito esforço, tem muito o que fazer para chegar nesse lugar aí, né? De ser lembrado quando a causa é muito difícil. E eu pensei, é verdade. É verdade. Se eu tô sendo lembrado no momento em que todos já não servem, já não querem, já não podem, eu falei, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. Então eu pensei, não é fácil mesmo, mas acho que reclamar eu não vou mais, sabe? Chega um cliente para mim e diz, doutor, eu vim aqui porque o meu advogado falou que agora é só o senhor. E eu pensei no Lia Pires. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não sei, mas deu certo. E ao mesmo tempo nos coloca nesse lugar absurdo agora. Todas as expectativas em cima, né? E expectativa é um negócio difícil, expectativa machuca. E aí, vamos lá, é isso. E Jader, a gente percebe, assim, pelo menos é uma impressão pessoal, de que a nossa sociedade ela está muito punitivista. Então, seja pela rede social, seja pela busca de um culpado, né? E na nossa área sempre tem alguém querendo buscar um culpado. Seja a família da vítima, ser jornalistas, enfim, alguém quer encontrar um culpado para aquele problema. Bom, a gente sabe que em razão disso, a gente estuda, e aqui somos 3 pessoas que são professores ou já foram professores de graduação, que tem algumas questões relacionadas a dolo e culpa, por exemplo. Uhum. Talvez essa seja a grande questão que hoje envolve o processo penal, o procedimento do júri. E a gente tem visto aí, agora, recentemente teve o caso da menina que jogaram ela, enfim, né? Que ela foi, eu não me esqueci o nome não é um bang jump, é um Rope jump. Rope jump.
né? Então, que os 3 envolvidos foram indiciados, inclusive, Estão presos. Estão presos por um homicídio doloso. E agora estão outros, né? Sendo presos. Então, assim, a gente... Quando eu vou explicar a questão do dolo e da culpa dentro da sala de aula, eu, obviamente, passo a minha visão, passo a doutrina e alguns alunos me dizem, mas por que aquele caso é dolo eventual, então? Eu digo, pois é, eu não sei te dizer o porquê. Porque a doutrina diz outra coisa. Exato. E aí eu te pergunto, até porque é um podcast voltado para os acadêmicos, né? E te pergunto e te peço, inclusive, se tu puder fazer uma pequena explanação sobre dolo eventual e culpa consciente, é algo que beira o impossível. Mas, quem sabe a gente usando esse caso, com as informações, obviamente, que a gente tem até o momento, o que tu acha disso, dessa questão de tudo ser dolo eventual, de tudo ser doloso, né? Essa forçação, eu enxergo isso como uma forma de forçar, de querer punir a qualquer custo, de querer prender alguém. Essa questão do dolo eventual, mas mais do que isso, a questão do punitivismo, a gente precisa olhar como uma cebola. Aliás, tudo na vida a gente tem que olhar com as diversas camadas, né? Para não reduzir a complexidade das coisas. Primeira frase tua, a gente vive num mundo muito punitivista. Eu fico pensando nos caras gritando para condenar Jesus, né? Uma cena mítica, mas que diz muito do que tem sido a nossa sociedade ao longo do tempo, né? O homem, ele julga e condena muito facilmente. Então, aqueles gritos de condena, condena, condena Jesus, eles ecoam até hoje, ao longo dos séculos. E foram as mulheres queimadas nas fogueiras, e foram os negros escravizados e mortos, e foram, enfim, tantas situações em que essa questão punitivismo aparece, sabe? Ela tem alguma coisa que eu acho que a gente precisa olhar de um jeito diferente para não pensar que o nosso tempo é punitivista. E que o tempo anterior... Não era. E que o muito anterior também não era, sabe? Mas é óbvio, nós temos que pensar no nosso tempo. E o nosso tempo, ele talvez não seja apenas punitivista. E a gente pode pensar que o punitivismo seja um complexo sistematizado de ideias que procuram estabelecer... porque hoje a gente não consegue fazer isso. Hoje, a questão do punitivismo, ela está atravessada pela jornada 6x1 e pela CPI das Bets e pela... Redução da minoridade... Redução da maioridade penal. E da presença da igreja no Congresso, a discussão sobre a diminuição da pena para os patriotas e, por consequência, a redução da pena do Bolsonaro preso. Enfim, é uma coisa muito difícil hoje a gente tratar da questão envolvendo isso, porque vira clubismo. Qualquer coisa que se fale hoje vira direita-esquerda. Né? Direita-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, Lula e Bolsonaro. Bem mal. Bem mal, religioso e perverso, pecador. Então é uma coisa muito difícil, muito difícil. Mas é esse Congresso que aprovou agora há pouco, ontem a gente falava isso na escola com a Bruna Lima, aprovou agora há pouco um novo inciso dentro do parágrafo 2º do 171, criando a punição para quem cede a conta como laranja. Dentro do 171. Que era a lavagem, né? Que era uma conduta da lavagem. Sim. E depois do estelionato ser de ação penal pública incondicionada, passou a ser condicionada e agora passou a ser incondicionada de novo em 6 anos. Então, é uma coisa que é muito mais caótica, desorganizada, sem base, a menor base sistemática, científica e tal, do que qualquer outra coisa. Mas como é que isso se reflete na sociedade? Sem dúvida nenhuma, com algo que nós precisamos de outro nome, porque não é punitivismo. É mais do que isso. É mais grave do que isso. Porque é punir as pessoas
com alguma coisa de Pierre Vier lá do Foucault, com o espetáculo da punição. A punição não basta. Porque as pessoas não querem saber se o sujeito foi condenado. Elas querem saber se ele foi exposto no seu erro, no seu tropeço, no seu crime, no seu... É mais importante que ele tenha sido enxovalhado nas redes sociais do que depois a pena não importa. Nós já acabamos com ele aqui mesmo. Entende? Então, a prisão preventiva, ela nos dá uma espécie de segurança de que agora podemos culpá-lo independente de processo. Cancelamento, o ataque, o linchamento em redes sociais hoje é uma forma que resolve a questão. Se ele foi destruído dentro da sua imagem, e aí a imagem é uma coisa impressionante dentro da rede social, se ele foi atacado e destruído na sua imagem como perfil de rede social, está resolvido, agora não precisa mais nada com esse cara. Ele tá destruído. A condenação agora até talvez nem importe tanto. Depois a condenação sai uma nota, como saiu ontem, Nego Di, condenado a 15 anos por lavagem de dinheiro e a esposa condenada a 8 anos. Esse assunto já não tem tanta importância. Né? O que importava era antes, era o Nego Di do BBB, e da saída do BBB, e depois o Nego Di preso, e toda aquela confusão, estelionato, ludibriou pessoas, mentiu que tinha dado dinheiro na enchente, não sei o quê. Esse era o tema mais importante. O crime agora não... Então, a primeira coisa é isso, assim. O que é punitivismo, como é que a nossa sociedade, a sociedade das redes sociais, está se comportando em relação a isso. E aí, bom... É uma coisa chocante ver aqueles homens com aquela mulher. E joga, e o vídeo fala, meu, acorda! Olha se Lacan viu esse vídeo, né? Percebeu esse vídeo, ele se revirou no túmulo, né? Acorda! Né? Acorda, meu! Vocês não botaram a corda. E essa talvez seja um elemento que desconstrói o dolo eventual. Aí é que está o problema. Porque o resultado não é admitido quando ele fala isso. Esse é o problema. O dolo eventual é o maior tormento do direito penal. Porque não é possível, desde antes, dizer se o sujeito assumiu o risco, né, de produzir o resultado, porque eu só vou saber isso depois, dependendo do comportamento dele. Se ele se importava ou não com aquilo, né? Antes eu não sei. Antes o cara poderia querer jogar a mulher lá de cima mesmo, né? Mas depois, quando eles... Meu Deus, o que é isso? Quer dizer, evidentemente que eles não queriam que aquilo acontecesse. E não precisa de mais nada. Nós não precisaríamos fazer um congresso de direito penal para descobrir que aqueles caras erraram. Eles falharam no dever de cautela. Então, ontem eu dizia isso na sustentação oral do tribunal e a Câmara reconheceu que não houve dolo eventual no acidente de trânsito. Acidente de trânsito é acidente de trânsito. O nome é acidente, né? Então, acidente de trânsito com dolo eventual é um contrassenso. Tá errado. Então, qual é o problema do dolo eventual? O problema do dolo eventual não é a diferença entre dolo e culpa, porque a gente sabe que aqueles caras não desejariam ter esquecido aquela corda. A gente sabe disso. Tem a violação do dever de cuidado, tem a produção de um resultado lesivo para uma pessoa, há o nexo entre a violação do dever de cuidado e a produção desse resultado, foi porque eles falharam no dever de cuidado que ela faleceu, então há o nexo, e esse resultado era previsível, são os 4 elementos do agir culposo. Esse resultado era previsível, não foi previsto, mas era previsível, vocês tinham que tomar uma cautela de revisar essa situação, e não tomaram, era previsível que sim, quem vai para aquela situação sabe que isso pode acontecer. Então, era previsível. É uma hipótese claríssima de culpa consciente. Então, o problema não é dogmático. Ele não é técnico. No acidente de trânsito, a mesma coisa. O sujeito vem, ele perde o controle numa curva porque estava numa velocidade errada e atropela um ciclista. Esse foi o caso de ontem. E o tribunal disse, ok, ele está absolutamente errado, essa culpa é gravíssima. O resultado é catastrófico para aquela família, mas o agir é culposo.
Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós sabemos o resultado da grande maioria desses casos. Por quê? Porque nós, logo em seguida, como o Léo disse, logo em seguida está resolvido. Eles se desesperam. Quem ouve o depoimento deles na audiência de custódia percebe que eles estão destruídos. Eles percebem que, assim, minha vida agora, eu morri um pouco junto com essa menina. Né? Mas o discurso é o discurso de que a pena do agir culposo ela não é compatível com a perda. E É uma realmente pena não é. insignificante. O Lênio vem dizendo isso há muitos anos. O Código Penal, ele é um código voltado para a proteção do patrimônio. Nós soltamos os negros, abolindo a escravatura, né? Nós precisamos agora prendê-los de alguma outra forma, dentro da carteira de trabalho, com a jornada 6x1. Nós precisamos prender esses negros, né? Mas se nós não conseguimos colocá-los em um trabalho assalariado miserável, nós vamos ter que colocá-los na cadeia. E aí o código, desde o início, o primeiro código criminal, né, ele já vem com a proteção do patrimônio. Gente, aumentou a pena do furto de celular. Hoje um furto de celular tem uma pena igual ao roubo. Porque o celular é um bem de altíssimo valor da classe alta. E quem furta esses celulares é a classe baixa, porque precisa do dinheiro ou para sustentar a sua família ou para sustentar o seu vício. Ou as duas coisas. Sabe? São pessoas de bem ou são pessoas que estão com um problema vinculado à própria miséria, enfim, à própria desassistência. Então, a proteção do patrimônio ela é fundamental, a vida humana não tem a mesma repercussão, né? Uma lesão gravíssima tem pena de 2 anos e um celular tem pena de 4 anos. E aí, voltando ao caos desse congresso maluco, né? Eu estou apavorado com a hipótese de que nós tenhamos, no próximo congresso, uma legião de deputados influencers. Né? Eles vão lá, É possível. de forma bizarra, expõem algum comportamento ridículo, absurdo, violento, terrível. E isso, de forma bizarra, viraliza. Esse sujeito tem milhões de seguidores e ele diz, eu sou candidato e pronto. Agora ele tem uma vaga na Câmara dos Deputados e agora ele vai trabalhar a legislação. E a gente não consegue fazer o reposicionamento da vida humana e da liberdade como os bens mais importantes. Nós não conseguimos fazer isso. E aí, desde sempre, há 30 anos, a gente discute isso dentro do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, né? Por quê? Qual o parâmetro, qual a baliza que determina a pena mínima e a pena máxima de um crime? Qual é? Por que o crime de homicídio tem pena mínima de 6 anos, de 6 a 20, o qualificado de 12 a 30? Por quê? Vocês sabem responder essa pergunta? Não, ninguém sabe, porque não há uma razão. Não há uma razão. Tudo é chute. Tudo está havendo crimes de furto de celular, então vamos aumentar a pena do furto. É assim que se resolve. E aí a pena do furto vai equiparar a pena do roubo. E aí o estupro vai equiparar o homicídio, sabe? E aí o estelionato tem uma pena maior do que o abandono de incapaz. Lesões corporais, quase que não há significação para a pena de lesões corporais. Então, essa discrepância, esse absurdo em termos de pena, ele faz com que o Ministério Público perceba que punir pelo culposo é ridículo diante da gravidade do resultado, né? O resultado é muito chocante, muito gravoso, tomou conta. E aí as pessoas olham, tá, e daí, Ministério Público? Não, calma, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um dolo eventual aí e o que me preocupa não é eventualmente, né, o Ministério Público poderia ser honesto do ponto de vista intelectual e técnico e dizer a pena... Nós tivemos essa discussão na Botkiss, né? Eu perguntei para um delegado de polícia por que eles estavam trabalhando com dolo eventual e ele respondeu porque a pena do culposo é ínfima. Porque desclassificar para outro delito geraria uma punição insatisfatória do ponto de vista social. E é verdade.
Então, quando essa discussão começar dentro da sala de aula, nos meios de comunicação, em qualquer lugar, a gente tem que posicionar o debate nesse âmbito. O problema técnico, dogmático, ele é de fácil solução, porque nós sabemos que ali há uma culpa consciente. Mas o problema social, político e de política criminal, ele é muito difícil. Por quê? Porque o Código Penal privilegia a propriedade em face da vida e porque nós temos uma total perda de sistematicidade das penas em face desses bens. A vida e a liberdade têm valor ínfimo diante da propriedade. E aí está o X da questão. Então, não venham os senhores defensores do dolo eventual dizer que é um problema técnico, que é uma dificuldade técnica, porque não é. Todos nós sabemos que a questão é culposa. Então, quando o aluno pergunta por que lá, naquele caso, foi admitido o dolo eventual, porque a punição do crime culposo lá era insuficiente para o drama humano envolvido. Então, eles precisaram subverter a técnica, deixar isso de lado para aplicar uma pena maior. E aí o tribunal do júri faz aquilo que chega no topo dessa questão, que é a exposição. Agora eu consigo mais pena com mais exposição. Então isso aí chega no topo da cadeia de redes sociais, né? Eu consigo agora fazer a execração pública daquelas pessoas que tornam o drama da punição equivalente ao drama da perda. Eu olho o choro dos familiares, o sofrimento de todas essas pessoas, e agora eu olho a exposição, o linchamento desses réus, e eu coloco um do lado do outro. Eu agora falo, em termos de exposição e de dor, nós temos um equivalente. Ficou olho por olho, dente por dente. E aí fico pensando o seguinte, a gente que estuda os fundamentos do surgimento do Estado e por que existe esse pseudo-contrato social, né? Para quê? Para que o Estado tome conta do conflito, tire a dor da vítima do conflito e possa ele resolver isso da maneira, né, técnica, científica, que, entre aspas, a gente pensa que é a maneira mais racional de resolver, porque eu não estou sentindo a dor. Se eu estiver sentindo a dor, eu não posso ser alguém que vai solucionar o problema. Mas o interessante é que o Ministério Público toma essa dor para si, ele é um ente do Estado, e abre mão da função de custos legis, de ser um magistrado de pé, como é na Europa, enfim. O Ministério Público, ele é um ente do Estado, então ele não pode tomar a dor da vítima para si, achando que precisa provocar dor no réu, para equiparar a sensação de dor da vítima. Então, o Ministério Público não é o defensor das vítimas. É equivocado o promotor de justiça que pensa que é o defensor das vítimas, porque o Ministério Público precisa ser digno do cargo, e quando ele promete defender a Constituição, as leis, ele promete defender a LEP, ele promete defender o CPP, ele promete defender o direito de silêncio do réu, ele promete defender o direito de defesa do réu, e principalmente ele promete defender o princípio da legalidade, ou seja, ele só vai acusar aquilo que ele tem certeza que é típico, antijurídico e culpável. Fora daí, ele está em desvio de função, ele está em uma hipótese até de improbidade, quem sabe, porque ele não está sendo promotor de justiça. Está sendo populista, está sendo midiático, está buscando o punitivismo esse exacerbado para poder ter um lugar no coração da sociedade. No coração da sociedade das redes sociais. Ele quer viralizar, ele quer lacrar. E é muito ruim a gente ver isso. Porque quando eu vejo advogados querendo lacrar e promotores querendo lacrar, eu vejo réus lacrados. Exato. E aí é muito ruim. Todo mundo pensando em si e o réu, bom, o réu não importa. É o réu, azar. Vamos nos encaminhar para o fim? Vamos. Jader, eu quero te agradecer imensamente a tua presença. O Roger vai te agradecer formalmente em razão do podcast, mas quero dizer que dentro da tua importância como advogado, e acho que ninguém discute, né, a tua capacidade, enfim, né, tu já comprovou, enfim, toda essa tua trajetória, mas eu ouso dizer que o Jader, amigo, ele ainda é alguém que é melhor do que o advogado ainda, né, e te agradecer por todas
todas as vezes, né, que tu ajudou as pessoas, né, ajudou os advogados a serem informados, né, me ajudou. Hoje nós conversávamos aqui sobre o nó da gravata, né, nós estávamos, eu e tu, acho que eu tinha um ano de formado, e tu olhou pro meu nó da gravata e disse, olha, existem 3 formas a gente conhecer um advogado, né, o que ele lê, como ele fala, e o nó da gravata. Esse teu nó da gravata tá errado, vamos arrumar esse teu nó da gravata, e arrumou o meu nó da gravata. E são pequenas coisas, são coisas que as pessoas não veem nas redes sociais e são ajudas muito, muito importantes para os jovens advogados. Então, se tu tá num caminho contra mentores, né, eu quero dizer que tu é um grande amigo, né, um grande amigo dos jovens advogados, um grande amigo das pessoas que, por vezes, se perdem nos próprios rios, né, nos próprios caminhos. E que bom quando a gente consegue ser essa pessoa que é amiga sem esforço, né? Pelo que a gente é, pelo nosso exemplo, a nossa trajetória. E tu é uma pessoa que eu tenho essa gratidão enorme, tu sabe disso. E te agradeço demais de estar conosco nesse dia e que a gente fale outras vezes, né? Vem outras vezes conversar. E por último dizer, Jader, que se alguma vez tu bater novamente na mola lá no final, eu vou estar contigo lá. Pode contar comigo. Certo? Sempre teve. Obrigado. Então tá. Jader, em nome do Apartcast, em nome da Faculdade Palotina, né, te agradecer pela tua vinda aqui. Acho que tu já é da casa, né? Acho quantas vezes tu já veio aqui falar para os nossos alunos, tem que vir novamente, eles nos cobram eu como coordenador, a tua presença aqui, né? Então, eu tenho esse papel de te trazer aqui mais vezes então eu te agradeço por tu vires nessa oportunidade, te convido para tu vir novamente aqui falar pessoalmente para os nossos alunos, né, dizer que a tua trajetória, a tua história de vida é uma história impressionante. Eu conhecia grande parte dela, mas não conhecia tantos detalhes assim como tu nos contou hoje. E eu acho que muito do que tu tem, e não vou usar a palavra o sucesso, né, apesar de vamos trabalhar o sucesso olhando para a tua história, o que tu te tornou como pessoa e como advogado, se dá. Talvez a benevolência, o destino, ele foi tão bondoso contigo por tu ser exatamente quem tu é, né? Quem te conhece aí na intimidade, né? Sabe quantas pessoas tu já agraciou, quantas pessoas tu vem agraciando, vem ajudando, né? Seja como profissional, seja como amigo, como colega, né? O Jader, para quem não sabe, não conseguimos falar, né? Tem a escola de criminalistas, né? Que não é uma escola para que ele seja mentor de alguém, mas é uma escola para ajudar, né? Pra gente andar junto, andar de mãos dadas. Vamos ter que marcar outro podcast só para falar disso, né? Então, mas isso faz com que a tua vida seja repleta aí de felicidade, de conquistas, de coisas boas, porque eu acho que o destino, né, um homem predestinado, digamos assim, pela tua história, tu é um homem predestinado, mas eu acho que o destino fez isso contigo porque tu mereces tudo isso, né, que tu vem colhendo. Então, te agradeço em meu nome, agradeço em nome da faculdade, agradeço em nome do podcast, né, te convido já para uma próxima oportunidade, né, e é isso. Já vou passar para o fim, não sei se tu quer... Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer para vocês que sempre que for possível eu vou estar aqui. Vocês sabem que não é fácil, às vezes, a gente, né, fazer essa voltinha pela estrada para chegar aqui, mas sempre que for possível eu quero estar aqui. E eu acho que uma coisa muito importante a gente pensar, né, é que coisa boa, né, eu poder olhar para 30 anos de profissão e realmente poder saber que eu tenho amigos, porque ao longo desse tempo, ter amigos é a coisa mais importante. Eu não sou e não quero ser mentor, mas eu quero exatamente isso que eu acabo construindo com as pessoas, que eu acho que as pessoas de verdade entendem, que é essa amizade, né? A amizade que faz com que a gente não tenha o peso de ser quem a gente é. Porque ser não pode pesar. A gente não pode se sentir mal por ser quem a gente é. E o amigo é o cara que entende isso. Porque ele não te cobra performance. Ele não te cobra resultado. Ele não te cobra que tu dê além daquilo que tu tem condições de dar. O amigo é o cara que te perdoa na tua miséria. É o cara que tá lá na mola contigo. Então, ser amigo talvez seja a grande constatação, assim, de ter sucesso. Ter sucesso é ter bons amigos.
eles muitas vezes, assim, nós temos muita gente em roda, muita gente que admira, muita gente que gosta da gente, mas a gente não tem tantos amigos assim, né? Agora, os bons e fiéis amigos, eu acho que eles dão a demonstração da tua jornada de sucesso. E aí, bom, ser feliz ou não ser feliz é algo que a gente vai ter que olhar para trás um dia e fazer esse balanço. O que eu posso dizer é que, seguindo o meu mentor, o meu mestre, né, o meu parceiro de conversas na madrugada, Contardo Caligari, eu acho que, assim, mais importante que ser feliz é ter uma vida interessante. E a minha é. Acho que eu contei algumas coisas aqui que mostram o quanto ela é interessante. O meu objetivo agora para esse porvir é isso, é transformar essa vida em algo mais interessante ainda. Eu acho que a maturidade vai me dar um modo diverso, né, diferente de fazer essa vida interessante. A Amará está lá, né, sendo refeita agora, a minha Kombi amarela. Aqui tem um adesivo da Kombi aqui ela, né? Aqui, ó. É a minha parceira de momentos interessantes. Como é bom a gente poder, em algum momento, entrar no Fusca Azul e percorrer as ruas de Porto Alegre, olhando cada uma das suas esquinas, os seus contornos, e vendo que essa experiência de estar aqui, nesse momento, nesse plano, ela é um presente. É uma dádiva, né? Então, assim, amigo, tu tá vivo, te considera um cara de sucesso. Acordou de manhã, tu é um cara de sucesso. Te lembra que a qualquer momento isso aí vai parar de acontecer. E aí, bom, daí tu olha para trás e vê se foi feliz, né? É isso aí. Esse foi mais um episódio do Apartcast hoje com Jader Marques. Nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram do Apartcast, @Apartcast, no Spotify do Apartcast e no YouTube da Faculdade Palotina. Até mais!